A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de todos. É o que eu desejo para você. No primeiro vídeo que eu criei para este canal, aqui eu tratei de alguns assuntos mais internos que acontecem dentro da congregação e que eu acredito que precisa uma mudança. Desde já eu agradeço aqueles que viram o vídeo, que compartilharam, comentaram e que se inscreveu no canal. Eu peço você que ainda que não se inscreveu, que se inscrevem, é muito rápido. Qual a vantagem de você se inscrever? É que quando nós postar os nossos próximos vídeos, a própria plataforma do YouTube ela vai indicar para você que novos vídeos estão sendo postados, notificar você. E aí você pode acompanhar todos os nossos vídeos que assim nós estamos postando. Nesse segundo vídeo que aqui estou gravando, o assunto que eu vou abordar é um assunto muito mais importante do que o primeiro, eu acredito. Eu acredito que a congregação cristã no Brasil, ela cometeu um grande erro ao longo do tempo quando achou que não era necessário o estudo das Escrituras Sagradas, que só as visões e revelações que Deus mostra aos irmãos é suficiente para poder conduzir um povo. Mas a própria Bíblia fala que, assim como quando nós vimos Deus falar para Josué que ele deveria meditar no livro da lei, que é a Escritura Sagrada, que ele deveria não desviar ou seja, ele deveria seguir firme em frente, não desviar nem para a direita nem para a esquerda do livro desta lei. Então tudo aquilo que Moisés deixou e que ele deveria seguir. Tem uma ideia, a congregação tem uma ideia de que a letra mata e o espírito vivifica, que nós não precisamos estudar a Escritura Sagrada. É por isso que esse combate cultural que existe dentro da congregação contra aqueles que estudam a Escritura Sagrada, eu acredito que é por falta de conhecimento da própria Bíblia Sagrada, que diz em Oséias que o povo de Deus perece por falta de conhecimento bíblico. E um dos motivos pelo qual um número muito grande de irmãos e pessoas está saindo dentro da congregação é que quando as pessoas comparam a Bíblia Sagrada com muitas falas dos irmãos, eles veem que a Bíblia fala uma coisa e os irmãos falam outra. Então eles preferem ficar com a Bíblia do que na congregação. Eu acredito que os irmãos deveriam se preocupar urgentemente, debruçar sobre essa grande e linda ideia de implantar um estudo bíblico, tanto para a Irmandade como para os irmãos do ministério. E não é ideia minha, é ideia de vários irmãos que querem ver o bem da obra de Deus. É muito importante porque, principalmente os irmãos do ministério, porque quando você fala uma palavra fora de contexto, aplica um texto fora de contexto para a Irmandade, ali traz um grande prejuízo. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês ao longo do vídeo e vocês vão entender a importância de entender corretamente a Bíblia Sagrada. Tem irmãos dizendo que Jesus morreu, mas no céu, no reino, não entrou. Quando o próprio Jesus fala que ele, ou seja, os próprios discípulos viu ele ascender-se ao céu, subir ao céu, Estevão viu Jesus sentado à destra, à direita de Deus. Então tem várias partes na Bíblia que é claro de que Jesus está no céu, está no reino. Então assim, essa ideia de que o reino morreu, mas no reino não entrou, isso é falta de conhecimento bíblico. Eu até digo que às vezes não é por maldade dos irmãos, é por falta de conhecimento mesmo. Tem um monte de irmãos falando um monte de coisa em cima do púlpito porque não estuda a Bíblia Sagrada. E eu creio que o Braz deveria debruçar sobre esse assunto urgentemente e buscar em reorientar os irmãos em muitas ideias tradicional que não tem fundamento bíblico. E aqui eu vou continuar seguindo, dando alguns exemplos para vocês. Com relação, vou dar um exemplo em relação ao pecado para a morte. Tem-se uma ideia dentro da congregação de que o pecado para a morte, por exemplo, é um ato de adultério ou um ato de fornicação quando o jovem adianta o seu casamento, ou a moça. Então, na cabeça do jovem, como ele for orientado de que o pecado para a morte é um ato de adultério, então quando ele peca, ele acaba se jogando de vez no pecado, no mundo, não busca ali um arrependimento na oração com o Senhor Jesus e acaba
sendo presa fácil para o diabo. Uns vai para sarjeta, outros viram andarilho, outros entram em depressão e outros encerram a sua própria vida, como vários casos que a gente conhece de pessoas que encerraram a sua própria vida por conta de interpretação errada. Então é um assunto que os irmãos devem debruçar e resolver, né? Resolver. Isso é tudo por falta de conhecimento bíblico. Eu creio que no momento que você busca o conhecimento das Escrituras, você tem mais sábio você é para ensinar o povo de Deus. E um dos requisitos importantes para quem é levantado na frente de um povo é ter um conhecimento bíblico, é manejar bem as Escrituras sagradas. Eu não vou dizer que Deus não usa de alguns irmãos antigos que não tiveram acesso à educação, ou melhor, à leitura. Deus usa, mas nós, e principalmente os irmãos mais novos, e os irmãos hoje em dia que tiveram a chance de ter o conhecimento que tem hoje em dia, deve se debruçar sobre essa grande importância de poder buscar conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, assim, por falta de conhecimento, muitos prejuízos. Quando você lê o texto bíblico e interpreta a grosso modo, você causa assim um grande prejuízo, nem na sua vida, nem somente na sua vida, mas na vida de várias pessoas que te ouvem também. Por isso que é bom buscar o conhecimento bíblico. E nós, da congregação, nós acaba bebendo da água dos teólogos. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem claro. A Bíblia que nós usa e a Bíblia que a congregação usa em cima do púlpito foi traduzido pelo padre João Ferreira de Almeida. Esse padre foi um teólogo, padre que traduziu a Bíblia que nós usa. E nem por isso nós não devemos usar, porque foi um padre que traduziu. Não. Ali não tem nenhuma tradução viciada. Ali ele traduziu o que deveria ser traduzido. Normalmente nós utilizamos, normal. Então nós utilizamos as obras dos teólogos, como Martim Lutero. Se nós é o que somos hoje, se as igrejas evangélicas é o que é hoje, graças a Deus por ter usado de Martim Lutero e ter, assim, propor daquela reforma na Igreja Católica. Quando a Igreja Católica não aceitou uma reforma, houve um grande protestantismo e ele protestou contra aqueles dogmas da Igreja Católica. E aí a Bíblia veio até nós, porque antigamente a Bíblia era restrita só ao pedestal da Igreja Católica. Quem tinha acesso à Bíblia Sagrada antigamente era somente o alto clero da Igreja Católica. O povão não tinha acesso às Escrituras Sagradas. E o povo vivia nas trevas, né, da época, sem conhecimento. Hoje nós temos a Bíblia na nossa mão. E homens deram a sua vida por conta da Bíblia Sagrada. Então esse livro nós devemos amar, abraçar, meditar, ler profundamente ele e buscar conhecimento. É por isso que eu acredito que os irmãos precisam de ter aqui um estudo bíblico para as crianças, para os jovens, né? E buscar conhecimento. Isso é muito importante nas Santas Escrituras Sagradas. Então, assim, é uma necessidade muito grande, que os irmãos devem assim, implantar na igreja para o bem das crianças, dos jovens, dos irmãos, no modo geral. Isso é uma grande necessidade que os irmãos devem fazer. Até por bem dos próprios cooperadores. Tem cooperadores que, por falta de conhecimento, eles acabam falando um monte de coisa que não tem base bíblica nenhuma. Como, por exemplo, que esses dias eu vi um cooperador falar que quem tem a graça é só a congregação. Deus só fala em cima do púlpito da congregação. Que a graça nasceu em 1910. Irmãos, o que é graça? A palavra graça quer dizer, biblicamente falando, quer dizer favor imerecido. Graça é favor imerecido. Deus enviou o Senhor Jesus e ele deu a sua vida no duro madeiro da cruz para poder nos salvar. Através do teu sangue derramado na cruz nós somos salvos. Esta é um tipo de graça mais importante e poderoso que Deus já enviou para nós.
Nenhuma congregação ela é detentora da graça. A graça não está só ali. A graça de Deus está sobre a vida de quem entregar sua vida a Jesus Cristo. A graça de Deus está na Assembleia. Eu creio que está na congregação. Eu creio que está em várias outras denominações de pessoas que entregam a sua vida a Cristo Jesus. Muitos pregam também que nós somos salvos pelas obras. Isso é uma pregação fora de contexto, uma pregação errada. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, não pelas nossas obras, para que nós não se glorie. As nossas obras não têm poder salvífico, não têm poder de salvação. Quando você crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida na mão de Cristo, você é salvo pela fé em Cristo Jesus. E o batismo é consequência da salvação. Depois que você crê em Jesus, que já é salvo pela fé, aí você faz uma confissão pública. A confissão pública é o batismo. Você está dizendo publicamente para todos que você se entregou sua vida na mão do Senhor Jesus. Então nesse vídeo eu procurar ser fazer um vídeo mais rápido para que vocês tenham uma melhor compreensão. Então assim, eu creio que nós precisamos voltar. Eu particularmente eu faço um curso bíblico muito importante. E o meu professor ele deu até um exemplo. Ele falou: irmãos, a Bíblia é como você está na beira do mar. Quando você está na beira do mar, você vê ali aquelas ondas, aquela beleza, e você imagina quão grande é a beleza que Deus criou. Mas quando você põe uma roupa de mergulho, que você desce nas profundezas do mar, que você vê aqueles corais, aquelas coisas lindas, maravilhosas, você vê que a grandeza que Deus criou é muito maior do que você imagina. Assim é a Bíblia. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você examina, mais você vê a grandeza que Deus criou. Então vocês entenderam? A detentora da graça, ninguém pode ser detentora da graça. A congregação não é a única obra que leva ao céu. Não é, ou melhor, não existe nenhum caminho que leva ao céu, só Jesus. A congregação que está no Brasil, ela precisa voltar para debruçar sobre a Bíblia Sagrada, para ter uma orientação bíblica. Os irmãos do ministério precisam buscar este conhecimento. E aqui eu não vou ficar dando volta não nas informações, que vocês já entenderam. Eu conheço a história através de um livro do irmão Itamar Coutinho. O irmão Itamar Coutinho, Bueno Coutinho, ele é um historiador da Congregação Cristã no Brasil, que ficou 20 anos buscando a história da Congregação Cristã no Brasil. Ele é parente dos irmãos mais antigos da congregação. E ele escreveu a biografia do nosso irmão Luiz Franciscon. Eu comprei o livro dele, comprei pelo site Mercado Livre. Muito importante esse livro. Ele tem um acervo, um grande documentário contando a história real do irmão Luiz Franciscon. E uma coisa que eu não sabia, que eu nunca aprendi, que eu nunca tinha aprendido, que o nosso irmão Luiz Franciscon, ele amava estudar a Bíblia Sagrada. E que ele tinha comunhão com os irmãos da Assembleia, e que ele não era exclusivista. Ele não achava que a obra era só a congregação. Não. Depois criou-se uma política dentro da congregação, segundo essa história que eu vou mostrar para vocês, ou melhor, esse livro que eu vou mostrar para vocês. Criou-se uma ideia de que só nós é o povo que levar para o céu, só nós é a graça do Filho de Deus, de que as outras denominações são todas seitas. Isso eu ouvi o tempo todo da minha vida. Os irmãos sempre dizer que o pão quentinho é o que está em cima do púlpito, que as outras denominações têm comida embolorada. Isso aí é erros gravíssimos que os irmãos deveriam corrigir e voltar para a Escritura Sagrada. Esse livro do irmão Itamar Bueno Coutinho, ele não pediu para mim publicar aqui no meu canal, até porque eu não conheci ele pessoalmente, eu só conheci ele através das mídias sociais. Mas eu comprei esse livro pelo Mercado Livre. Se vocês querem comprar também, vou mostrar a vocês. Tá aqui, ó, biografia do irmão Luiz Franciscon. Aqui conta a história da congregação e a história do nosso irmão Luiz Franciscon. E uma coisa que eu não sabia também é que a irmã Rosina,
esposa do nosso saudoso irmão Luiz Franciscon, ela era professora da escola dominical e diretora da escola dominical. Antigamente tinha até escolinha bíblica na congregação, mas com o tempo os irmãos tiraram, achando que não precisa. E aí gerou esse movimento contraditório. Um cooperador fala uma coisa, o outro fala outra, o ancião fala uma coisa, o outro fala outra. Não tem uma definição clara na pregação por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas está em tempo ainda. Está em tempo ainda. Se os irmãos, urgentemente, se os irmãos debruçar sobre a Bíblia, buscar uma orientação bíblica, buscar procurar implantar um ensino bíblico para mandar. Não precisa ser um ensino muito... Ao pouco o povo vai se adaptando. Não precisa ser um ensino muito profundo. Um ensino básico. Ali, a Irmandade entendeu o que é as 5 solas, justificação pela fé, a verdadeira graça do Filho de Deus, que não é uma denominação, mas que é o próprio Senhor Jesus. E orientações básicas para o povo ali sair desse misticismo religioso, desse achismo, e voltar para a Bíblia Sagrada. O povo da congregação é um povo maravilhoso, esforçado, trabalhador, que ama a congregação e que deseja que essa obra nunca acaba, mas que ela cresça. Mas só vai crescer, só vai permanecer de pé se os irmãos acordarem enquanto é tempo. Isso é um conselho que eu vou dar, que eu estou dando para os irmãos, e não é coisa da minha cabeça. É a orientação que muitas pessoas passam para a congregação e que se preocupa em ver essa obra de pé, em pé. Urgentemente, uma congregação só vai se permanecer de pé se ela voltar para as escrituras sagradas. Se os irmãos continuar, um fala uma coisa, outro fala outra, não tem uma definição clara dentro da base bíblica, infelizmente, a congregação ela vai esvaziar. Isso é um conselho que eu dou para os irmãos, e vai esvaziar. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e não tem uma definição clara. Você pega um culto, um irmão fala uma coisa, o outro fala, e está um tar de atacar a Bíblia Sagrada, ou melhor, atacar quem estuda a Bíblia, dizer que as conclusões que tira da Bíblia é farelo, outros... Eu participo de culto, eu vejo os irmãos atacar os irmãos que estudam a Bíblia, e nós bebendo da água dos teólogos. Até os hinos que nós usamos, alguns deles são, né, da origem dos batistas, né, da turma dos presbiterianos, tudo mais, e nós atacando, achando que somos o melhor povo do mundo. A congregação não é o melhor povo do mundo. O povo escolhido, zeloso de boas obras está em todas as igrejas, tanto na congregação como em outras denominações. Os irmãos precisam entender isso aí. Deixar esse exclusivismo, achar que somos o melhor povo, somos detentores da graça. Que na congregação não é a graça, irmão, a graça é o Senhor Jesus. Ela é uma instituição religiosa criada, fundada. O nosso irmão Luiz Franciscon, ele nunca concordaria com falas que os irmãos falam até no dia de hoje. Jamais ele concordaria com o conhecimento que ele tinha. A irmã Rosina, esposa dele, era professora, dava aula de Bíblia. Eles amavam a Escritura Sagrada. E muitas coisas que os irmãos falam hoje que são atribuídas ao nosso irmão Luiz Franciscon, quando você começa a estudar a verdadeira história dele, que está aqui, você vai ver que não tem nada a ver com ele. Os irmãos foram criando ao longo do tempo e atribuindo ao irmão Luiz Franciscon algumas ideias que eu ouvi até no dia de hoje, alguns cooperadores falar, vamos ficar nos marcos dos antigos, e eles fizeram várias mudanças. Uma das mudanças foi lá no Inário 5, do Inário 4 para o Inário 5, quando eles mudaram aquele primeiro ponto de doutrina que fala assim, nós cremos. No Inário 4 está perfeito, perfeitamente como diz a Bíblia. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos lá como a infalível palavra de Deus. Já no Inário 5 eles mudaram. Eles ponharam que nós cremos na Bíblia, na inteira Bíblia Sagrada, e aceitamos lá como contendo. Esse contendo que está o problema. Porque aí eles não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem que só contém. Só que essa ideia não é deles. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Essa ideia de conter vem do liberalismo, humanismo,
aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, que só contém. Mas a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o correto, não é que tem falas, todas as falas ali, né? Tem fala que é de Deus, tem fala que não é. Mas a ideia é que o autor é presente ali na Escritura Sagrada. O autor autorizou tudo que está escrito ali. O cânon hebraico foi fechado, o cânon bíblico foi fechado. Então tudo que está ali foi autorizado por Deus. É por isso que nós chamamos que é a palavra de Deus. Já os irmãos inventou de tirar essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e só apanhou como contendo a palavra de Deus. Eu fiz aqui uma rápida explicação para vocês. Vocês perdoam que às vezes nas falas da gente a gente acaba voltando no mesmo assunto, mas é na intenção de informar melhor vocês, tá bom? Então aqui, ó, eu deixei para vocês. Ele não pediu para me publicar, mas vocês podem comprar pelo Mercado Livre a biografia do nosso irmão Luiz Franciscon. Eu comprei uma Bíblia de estudo aqui, ó, King James BKJ 1611, muito boa essa Bíblia de estudo. Se você comprar, você vai amar ela. Mas se você estudar só a que nós usamos na congregação, que é traduzido por João Ferreira de Almeida, já está de bom tamanho. Se você não querer, pode ler ela mesmo, traduzido pelo teólogo padre João Ferreira de Almeida. E comprei esse dicionário bíblico, louvado seja Deus, que os irmãos estão vendendo na congregação. Olha. Tyndale, né? É um dicionário muito bom. Os irmãos estão vendendo, está um preço barato, porque eu fui olhar no Mercado Livre, estava muito mais caro. Na congregação é bem mais barato, esse dicionário, muito bom. Só que não é todas as congregações que tem. Tem irmãos do ministério que nem sabem que tem esse dicionário, mas é muito bom. Vocês podem estar procurando. Ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Tem muitos irmãos do ministério estudando a Bíblia Sagrada, só que eles não comentam com ninguém, porque se eles comentarem, outros irmãos vão querer perseguir eles. Porque não é uma norma geral da congregação. Isso aí não é uma norma geral. Mas tem muitos irmãos da congregação que é do ministério que está estudando, fazendo curso de teologia. Isso eu creio que é um avanço muito grande. E os irmãos precisam sim, principalmente os irmãos que são levantados novos com o ministério, precisa debruçar sobre a Bíblia Sagrada. Porque quanto mais sabedoria vocês tiver, mais sabedoria ao povo vocês vão ensinar, tá bom? Isso aí você só tem através da Bíblia Sagrada. É lógico que Deus mostra revelação, Deus mostra visão, mas isso aí é consequência do estudo bíblico, é consequência da base chamada Bíblia. Tudo tem que ser com base bíblica. Se você começar a exortar um sermão bíblico, aplicando ali o texto correto, é a boca de Deus falando com o povo de Deus. Você pode ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer buscar uma orientação, abra a Bíblia e comece a ler. Mas se você querer também buscar um sinal, isso eu não sou contra, que eu já busquei muito. Mas tudo tem que ser com base na Bíblia. Mas se Deus não falar com você no sinal que você está buscando, começa a ler a Bíblia, você vai ver a boca de Deus falando com você, tá bom? E aí você acaba saindo do achismo, daquilo que você imagina que é. Isso quem liberta a gente é só as Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Eu finalizo mais esse vídeo agradecendo você, pedindo você que se inscreve no canal, não deixe de se inscrever. Tem muitas pessoas que estão visualizando, mas não estão se inscrevendo. É muito importante você se inscrever. E ficam todos na santa paz de Deus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração para sempre. Deus seja louvado. Deixa eu interromper a gravação.